Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre as minhas leituras do mês de fevereiro, mas antes de começar eu quero dar dois recados super rapidinhos. O primeiro deles é que o nosso livro finalmente já está na pré-venda. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e eu já divulguei lá nas redes sociais a capa, o nome, os cards e um monte de informação. Então, se vocês quiserem ver, é só passar lá também no Instagram, no Facebook ou qualquer coisa assim. O nosso livro se chama O Verão em que Tudo Mudou e são 3 histórias. Uma história minha, uma história do Vinícius Grossos e uma história da Gabriela Freitas. E algumas páginas são ilustradas e essas páginas ilustradas vão de brinde para quem comprar o livro na pré-venda. Então você compra lá na pré-venda e ganha um card do livro. Estou muito feliz por isso, porque finalmente está acontecendo, gente. O livro tá lá na pré-venda. É verdade, eu não tô louca, não tô sonhando. O segundo recado que eu queria dar pra vocês é que vocês lembram que eu e a Gabi falamos que a gente ia começar um clube do livro, a gente escolheu os 13 porquês pra fazer isso e etc. Então, ainda vai rolar, só que era pra ter saído na última terça-feira do mês, né? Só que era carnaval, a gente deixou pra postar depois, a gente teve uns probleminhas técnicos, então provavelmente vai sair na semana que vem. Então fiquem calmos, tá atrasado, mas vai sair, ok? Ok. Agora vamos ao que interessa, vamos falar sobre as leituras do mês de fevereiro. A minha primeira leitura de fevereiro foi um pouco diferente, porque foi um livro infantil chamado Gertrude Sabe Tudo, do Rafael Noli. Esse é um livro interessante porque ele é feito para crianças, mas ele traz lições não só para crianças, mas para todo mundo. O autor desse livro me mandou ele pelo correio e assim que eu recebi, eu já comecei a ler, porque eu sou o tipo de pessoa assim que lê tudo. Se eu estou tomando meu leitinho com Nescau, eu tô lendo o rótulo do Nescau e assim vai indo, é assim que funciona a vida. Então eu comecei a ler logo, porque eu gosto muito de livro infantil e a história é muito bonitinha, cheia de ensinamentos, como eu já disse. E esse livro conta a história da Gertrude, que é uma menina que gosta muito do conhecimento e por isso ela acaba sendo uma menina sabe tudo. Esse é um livro infantil, mas ele traz algumas críticas assim do que a gente vê hoje em dia na sociedade sobre como a gente tem que se adaptar aos moldes, aquilo que já existe e como a gente está acostumado a se encaixar naquilo do básico, sabe? Então a gente cresce sabendo que a gente tem que tirar uma nota razoável na escola para passar, mas aquilo é o básico, a gente não precisa fazer o nosso melhor. E aí, quem vai por outro caminho, quem busca um pouco mais, é sempre visto como diferente, como estranho, e o livro incentiva a gente a entender, a buscar quem nós somos, a ver o que a gente quer, a entender realmente tudo isso. Minha segunda leitura do mês foi Sonata em Punk Rock, da Babi Dilth. Eu já tô com esse livro aqui em casa faz um tempinho, mas só agora eu consegui ler mesmo, e eu já tava bem curiosa pra saber a história, porque é o primeiro livro dela que eu leio, e eu já tenho curiosidade de ler alguma coisa dela faz bastante tempo. Felizmente eu não me arrependi. Sonata em Punk Rock conta a história da Valentina, que se fosse só ela no livro já tava ótimo, porque ela é uma personagem maravilhosa, incrível. Ela é uma daquelas meninas assim que sabem super o que quer, que vai atrás do que quer, que tem sua própria força, sua própria personalidade. Então a Valentina já ganha o livro todo, né? E aí acontece que a Valentina gosta muito de música, ela gosta muito de rock, ela quer ser uma estrela do rock. E aí ela descobre que ela tem um ouvido musical, um dom, que ela é muito boa com tudo isso de música e etc. E ela é aceita numa escola maravilhosa de música e ela quer muito estudar nessa escola, só que as dificuldades, as barreiras do livro já começam por aí, porque ela não tem dinheiro para pagar. Então esse é o primeiro obstáculo dela. Quando ela chega lá na escola, ela percebe que as coisas também não são exatamente como ela imaginava, porque ela gosta muito de rock, ela se veste de uma forma diferente e as pessoas lá gostam de música clássica, de instrumentos clássicos, são umas pessoas assim com mais dinheiro, então ela se sente um pouco deslocada e isso já é uma grande muralha na frente dela. Então além de se entender, além de entender a música clássica, além de mostrar o seu valor para os professores, para a família dela e para ela mesma, ela também tem que lidar com um garoto lá da escola chamado Kim, que é tipo a celebridade da escola. Ele é um ótimo pianista, todo mundo conhece ele, todo mundo meio que tem medo dele, ele não dá muita abertura pra ninguém chegar perto dele, então é uma situação assim totalmente diferente, totalmente nova pra ela, mas ao longo do livro a gente vai vendo tudo isso se solucionando ou não da melhor forma possível, e é uma história que te envolve bastante porque é diferente, é um livro com muita música, com muitas referências, com personagens muito bons, então eu recomendo que todo mundo leia Sonata em Punk Rock. Sonata em Punk Rock foi um dos livros que eu coloquei lá no meu desafio da Maratona Literária de Carnaval
carnaval. Então eu consegui cumprir esse desafio, e o segundo livro que eu coloquei lá na maratona foi o meu jeito certo de fazer tudo errado, e eu também consegui concluir esse objetivo, esse desafio lá na maratona. Então as autoras contam sobre a Giovanna, que é uma adolescente que acabou de se mudar para São Paulo com os pais, e aí ela tem muitos problemas acontecendo na vida dela. Ela geralmente é uma menina assim, que não tem muitos amigos, ela se relacionava basicamente só com os primos dela, né, e agora mudando para São Paulo ela tá meio que sozinha, e ela tem a chance de mudar um pouco as coisas, sabe? De fazer mais amigos, de ser um pouco mais extrovertida, e isso é só um dos desafios que ela vai enfrentar nessa cidade nova. Então a gente vê muito dessas questões da fase da adolescência, e também como que esse período pode ser desafiador. Todo dia uma coisa nova, sempre uma coisa atrás da outra, várias questões pra você pensar, várias coisas que vão definir quem você é, vão definir o seu futuro, vão definir tudo na sua vida. Então é uma fase assim muito importante, que é bem narrada no livro. A gente vê a Giovanna assim se perguntando se é certo ela desobedecer aos pais, se é certo ela sair escondida, se vai realmente fazer mal ela experimentar uma bebida alcoólica ou um cigarro, ou se vai fazer bem pra ela andar com aquela galerinha mais descolada da escola, ou se ela deve investir numa amizade assim que tem mais a ver com ela. Então são muitas questões mesmo, são coisas do dia a dia, vai mostrando a Giovanna na escola, a Giovanna com os pais. Então é bem interessante porque a gente vê coisas que nós já passamos, se você ainda não passou você vai passar. Então eu recomendo que vocês leiam, eu gostei bastante dessa leitura também. A minha quarta leitura de fevereiro foi Os 13 Porquês. Eu não vou me alongar muito falando sobre ele, porque ele foi o livro que a gente escolheu pra falar no Clube do Livro, então semana que vem a gente vai fazer um vídeo exclusivo só sobre Os 13 Porquês, então não tem por que eu falar duas vezes sobre o mesmo livro. Mas basicamente a gente vai ver a história de umas fitas mesmo, sabe? Aquelas fitas de colocar no rádio, que vão rodando pela cidade pra falar sobre uma garota morta. Essa garota morta é a Hannah, e foi ela mesmo quem gravou as fitas, e nessas fitas estão os porquês de ela ter morrido, dela ter se matado. E aí as instruções dessas fitas dizem que elas devem passando de mão em mão de todas essas pessoas que estão mencionadas nas fitas, que são os 13 motivos, os 13 porquês de tudo que aconteceu com ela. Não vou falar mais nada sobre isso, mas no vídeo específico dos 13 porquês eu conto tudo melhor pra vocês. Minha quinta e última leitura de fevereiro foi Os Contos de Vida Bardo, e esse foi um livro que eu também tinha colocado lá na minha lista da maratona literária de carnaval, porém eu não tive tempo de ler e ele ficou pra depois, mas eu fiz questão de ler mesmo assim. E esse é um daqueles livros que você pode ler 1 milhão de vezes e ele nunca vai perder a graça. Ele traz 5 contos, 5 histórias para crianças bruxas. Mas, na minha humilde opinião, ele serve para crianças, para adultos, para trouxas ou para bruxos, porque todos os contos têm algum ensinamento, todos os contos se adaptam à nossa realidade, eles sempre têm alguma coisa que faz a gente pensar. E melhor ainda, eles têm as notas, eles têm os comentários de Álvaro Dumbledore. Então, quer coisa melhor? Quer coisa melhor, gente? Harry Potter, Dumbledore, J.K. Rowling, contos, crianças, bruxas, trouxas. Melhor universo, gente. Leiam toda vez que vocês não tiverem nada pra fazer, porque vale a pena. Então, gente, essas foram as minhas 5 leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido as indicações e que vocês leiam também algum desses que eu indiquei aqui. Se vocês já conhecem, se vocês gostam de algum desses livros, me conta pra gente poder conversar aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal, e não se esqueçam de que o nosso livro já está na pré-venda. E por hoje é só isso tudo mesmo que eu queria falar com vocês. Um beijo enorme e tchau!